Olá, meu nome é Jardel Berkenbrock, sou aluno do curso de Agronomia no Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC e bolsista no Laboratório de Plantas de Lavoura. Sou orientado pelo professor Luiz Sangoi e o título da minha pesquisa de iniciação científica é Tolerância da soja à desfolha em função da restrição hídrica. A soja é atualmente a cultura de plantas de lavoura mais plantada no Brasil e também a que mais cresceu em termos de área plantada nos últimos anos. Sua produção é estimada em cerca de 120,8 milhões de toneladas, sua área plantada é de cerca de 36,9 milhões de hectares e ela tem uma produtividade de 3.272 kg por hectare. Um dos fatores que limitam a produtividade da soja é a desfolha, que implica na limitação da taxa fotossintética e, por consequência, a produção de fotoassimilados. É causada principalmente por insetos praga desfolhadores, como a lagarta da soja e a lagarta falsa medideira. A tolerância da soja à desfolha varia conforme intensidade ou percentual da desfolha, tempo de permanência da injúria, estágio de desenvolvimento, seja ele vegetativo ou reprodutivo, e a capacidade da cultivar em tolerar ou compensar o desfolhamento. O controle dos insetos desfolhadores citados anteriormente deve se iniciar quando os níveis de dano econômico atingirem 30% de desfolha no período vegetativo e 15% no período reprodutivo. Aqui a foto de uma lavoura com desfolha acima de 30%. Restrição hídrica. A água desempenha papéis importantes em qualquer fase do ciclo das culturas. Portanto, estiagens em lavouras de soja podem agravar os prejuízos causados pela desfolha. Dentre os principais efeitos do déficit ou restrição hídrica, podemos citar a redução da área foliar, a redução na emissão de ramos e folhas e o aumento da senescência foliar. A hipótese deste trabalho é que a tolerância da soja à desfolha é influenciada pelo teor de umidade no solo, sendo menor quando a planta é submetida ao déficit hídrico. O objetivo do trabalho foi avaliar a tolerância da soja à desfolha realizada nas fases vegetativa e reprodutiva do desenvolvimento, em função da restrição hídrica. O experimento foi realizado no Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, na safra de 2019-2020. Foi realizado em casas de vegetação e teve sua implantação feita no dia 31 de outubro de 2019. A cultivar utilizada foi a NA 5909RG. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso em esquema fatorial 3x5, com 3 repetições, totalizando 45 unidades experimentais por experimento. Cada unidade experimental foi representada por um vaso de polietileno com capacidade de 5 litros. Foram testados 3 níveis de restrição hídrica, sem restrição, restrição moderada e restrição severa, nos quais a umidade do solo foi mantida em 90%, 70% e 50% de sua capacidade de campo, respectivamente. Para cada nível de restrição hídrica foram impostos 5 níveis de desfolha: 0, 17, 33, 50 e 67%. A desfolha foi realizada com o auxílio de tesouras e os trifólios foram cortados longitudinalmente de acordo com o nível de cada tratamento. O nível de 0% de desfolha foi equivalente à testemunha. 17% e 33% ficaram próximos aos níveis de dano econômico propostos pelo MIP para os estágios reprodutivo e vegetativo, respectivamente. E 50% e 67% foram valores acima do nível de dano econômico em qualquer fase do desenvolvimento da cultura. No primeiro experimento, a desfolha foi realizada no estádio V6. No segundo experimento, a desfolha foi imposta no estádio R3 de desenvolvimento. Aqui uma representação de uma planta em estádio V6 e outra planta em estádio R3. Os níveis de desfolha que foram utilizados foram estes. Sobre a restrição hídrica. O solo foi mantido com umidade próxima à capacidade de campo através da irrigação diária até o momento em que as desfolhas foram realizadas. Para cada experimento, após a desfolha em V6 ou em R3, os 3 níveis de déficit hídrico foram impostos durante 7 dias e a reposição de água foi calculada através da diferença de peso do vaso do dia. Após este período, a irrigação foi retomada normalmente em todas as unidades experimentais, mantendo-se a umidade do solo em 90% da capacidade de campo até o estádio R7. Aqui, a primeira planta sem restrição hídrica, a segunda planta com uma restrição moderada
e a terceira planta com restrição severa. Ambas as fotos foram tiradas ao 7º dia da restrição. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizando o teste F ao nível de significância de 5%. Quando alcançados os níveis de significância, as médias do fator qualitativo, que é o déficit hídrico, foram comparadas pelo teste Tukey e do fator quantitativo, no caso a desfolha, por regressão polinomial, ambos a 5% de significância. Resultados de discussão. Observou-se que a produção de grãos por planta reduziu com a restrição severa nos dois estádios de desenvolvimento. Esta redução foi de 8,2 e 7,2 gramas em relação à testemunha, representando um decréscimo de 22,2 e 21,2% nos estádios V6 e R3, respectivamente. A produção de grãos diminuiu de forma quadrática à medida que aumentou a percentagem de desfolha nos dois experimentos. Quando a desfolha foi realizada em V6, houve a redução de 9,1 gramas na produção de grãos por planta com 67% de desfolha em relação à testemunha. Quando a desfolha foi realizada em R3, houve a redução de 8,3 gramas na produção de grãos por planta com 67% de desfolha em relação à testemunha. Como conclusão, observou-se que a restrição hídrica severa por 7 dias reduz o rendimento de grãos da cultivar tanto na fase vegetativa quanto na reprodutiva, independentemente do nível de desfolha. O aumento da percentagem de desfolha em V6 e R3 reduz o rendimento de grãos da cultivar, independentemente do nível de umidade do solo, e que a imposição de restrição hídrica nas fases vegetativa e reprodutiva não aumenta a sensibilidade à desfolha da cultivar. Por fim, queria agradecer à FAPESC, ao CNPq, ao grupo de pesquisa e ao meu orientador. Obrigado.